Eu encaro isso como uma vingança. É uma vingança da família que é... Eu vou te contar uma história, que essa história não está no livro. Quando eu fui entrevistar o pai do Marcos Matsunaga, ele nunca deu entrevista para ninguém. Nunca deu nem... Tudo, olha, bota na internet, não tem ele falando do crime. Nunca, em lugar nenhum. Se bobear, não tem nem como é a cara dele. A única foto que tem dele é no enterro. Porque eles são japoneses, a cultura deles é assim, descrição acima de tudo. E aí eu mandei uma mensagem, já conheci a advogada dele. Aí eu mandei uma mensagem para a advogada dizendo, olha, eu queria fazer uma entrevista com ele, eu sei que ele não dá entrevista, mas é minha obrigação de jornalista pedir. Ela falou assim, Ulisses, ele não dá entrevista. Ele, inclusive, se irrita quando eu fico mandando esses pedidos. Uma vez eu mandei, agora é o Fantástico, agora é não sei o quê, agora é um documentário. Ele falou, olha, é não para tudo. Tu nem me manda mais essas demandas, é não, não, não e não. Aí eu falei para ela, olha, tudo bem, então ele não vai dar entrevista, mas eu preciso que ele saiba que eu estou fazendo um livro, que vai ter a vida do filho dele. E o que eu quero saber dele? Eu não quero saber do crime, porque o crime tem no processo. O que eu queria saber dele, que era importante para mim, e que é um negócio muito fechado, era o perfil da IOC. Eu queria saber quem era o Marcos na IOC, porque toda a imprensa dizia que ele era dono, outro dizia que ele era CEO, outro dizia que ele era um sócio majoritário. Eu queria tipo isso, eu não quero falar de crime. Eu disse, olha, eu vou só dizer isso, que tu tá fazendo o livro e acabou. Eu não vou nem fazer pedido de entrevista, que eu acho que realmente ele tem que saber que vai ter um livro falando da família dele. Eu falei, tudo bem. Aí no outro dia, eu quase caí para trás e ele disse, Ulisses, a advogada dela, Ulisses, ele vai te receber. Eu tô assim, chocada. Ela falou. Ela falou, e para ir lá no escritório dele, eu lembro A única pessoa. Em plena pandemia. E eu já fui meio assim, gente, o que é que eu vou perguntar para ele? Porque ele tá na parte mais... Eu não tava esperando que ele aceitasse, eu nem me preparei. Eu nunca cheguei nessa parte. Não, e fora isso, além disso, ele é o lado mais... Ele é a vítima, a família da vítima. Não é? Só que eu tinha descoberto que seria muito delicada essa entrevista, porque os pais do Marcos Matsunaga só descobriram quem era o Marcos Matsunaga depois do crime. Eles nem conheciam, não sabiam qual era a origem da Elise Matsunaga. Eles achavam que ela era uma enfermeira, que ela realmente era uma técnica de enfermagem, mas não sabiam que ela era garota de programa. Quando eles descobrem que ele é garota de programa, que a Elise era garota de programa, eles mandam fazer até um teste de DNA na menina para saber se realmente era filha do Marcos, porque ela era garota de programa. E era. Enquanto ela não saiu o resultado, eles não pegou nem no colo. Só pegou no colo quando viu que era filho. Só que aí eu achava que ele ia meio que, coitadinho do Marcos e tal. Quando a primeira coisa que ele fala para mim é o seguinte, que toda a desgraça da família, que é protagonizado pela Elise, foi levado por seu familiar pelo Marcos. Tanto que ele me fala, olha, eu tenho 2 filhos. É o Marcos e o Mauro. O Marcos o Mauro tá casado com a primeira namorada. O Marcos teve 2 casamentos e trocava de mulher como quem troca de roupa. O Marcos não bebe, não sai pra noite. O Mauro não bebe. O Mauro não bebe e o Marcos Matsunaga era da noitada, viajava e tal. Ou seja, quando ele faz essa comparação e coloca o filho bota essa etiqueta no filho, o que ele quer dizer com isso? Assim, que ele meio que traçou o destino dele. Sim. Sabe? Então... Desandou. E ele diz assim, agora ainda tem essa né? vagabunda andando com o meu sobrenome. Ainda tem isso. Porque se tem uma coisa que o japonês cuida muito bem é do sobrenome. Da honra da família, né? Tem uma outra coisa também... Por isso que eu acho que é uma vingança. Esse querer tirar o nome da... Não, eu ia comentar que tem uma outra coisa também nessa postura aí, numa análise mais psicológica desse pai falando isso, é que é quase que olha, não tem a ver com a minha criação. Sim. Porque olha aqui, eu fiz, dei a mesma coisa pros 2 e esse saiu certo, esse saiu errado. É quase que inconscientemente uma maneira de dizer que não é culpa da família. Não sou o teu destino e eu não tive nada a ver com isso. Não tive nada a ver com isso. Porque olha o outro filho aí.
Exato, exato. É. Uhum. E foi a mesma criação, Sim. né? E ele tinha uma vida, o Marco ele tinha uma vida dupla. Ele tinha uma vida dupla. Ele era casado com a primeira mulher, que era uma funcionária da IOC. Eles chamavam funcionária de chão, que é quando aquela funcionária que é do último escalão da fábrica. Se casou. E ele manteve um relacionamento paralelo com a Elise. E aí, cara, eu não sei de onde, se é uma ingenuidade ou se é uma perseverança da mulher. Mas, cara, a mulher que começa a namorar um homem casado, aí ele termina esse casamento pra ficar com ela, e essa mulher achar que ele vai ser fiel a ela, Sim. se ele já deu uma prova cabal que ele não é fiel. Sim. Sim. Tipo assim, eu acho muita pretensão dessa mulher se achar um ser tão especial que não vai ser traída. Porque comigo é ela, não. O cara tá te dando um atestado de que ele é desonesto. Ele trai, sabe? Tem lá filho e finge e mente e mostra que é mau caráter, porque pra mim quem trai, mantém relacionamento paralelo é mau caráter. É porque o bom caráter é quem assume, quem vai viver amor livre. Olha, eu tô com a mulher ali, quer? Olha, ela sabe. E aí, vamos. Nisso a Flor de Lis sai na frente, porque a Flor de Lis era adepta do amor livre, mas não enganava ninguém. Ela transava com outro, fez trisal na década de 70, quando nem tinha esse termo. Pelo menos nessa seara ela é mais honesta. Mas o Marcos não, ele era tipo desonesto. E a Elise aceitava. A primeira mulher do Marcos, quando o Marcos dá o fora na mulher para ficar com a Elise, para casar com a Elise, essa mulher, ela vai lá, porque a Elise, o Marcos comprou não, ele tinha um loft que era alugado. Ele tinha vários imóveis assim. Aí esse loft que era alugado, ele mandou o inquilino sair e deu para eles morar. E a primeira mulher dele era quem tomava conta da contabilidade desses apartamentos. E viu que a inquilina não estava pagando. E tipo, não foi o Marcos trabalhava na empresa lá, foi encher o saco bateu lá, né? Quem abriu a porta era a Elise. Tava com uma amiga lá, ela olhou, achou estranho, né? Aquela mulher bonita, loura e tal. E foi lá pro Marcos. Marcos, quem é aquela mulher que tá lá? Ele inventou uma história, mas ela não acreditou. Quando ele deu o pé na bunda dessa mulher, ela voltou lá, que ela ligou Lé com Cré. Ele falou, olha, tipo, ela foi fazer justamente esse tipo de alerta. Olha, ele vai fazer contigo exatamente o que fez comigo. Eu tô saindo desse casamento com uma mão na frente e outra atrás. E essa mulher, apesar de ter sido casada com Marcos, o milionário, o final dela é super triste, fazendo um tratamento, daqueles tratamentos de alta complexidade que tu precisa do medicamento caro, o governo tem que pagar o teu medicamento, aí o governo não paga, tu entra na justiça para forçar o governo a pagar. Tipo, a mulher foi casada com um milionário, a pensão dela, a pensão dessa mulher, como ex-mulher do Marcos, era inferior ao valor de um programa que ele pagava com uma prostituta de luxo. Meu Deus. Eu queria